Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos, nos abençoe, ilumine cada um de nós e cada um dos nossos familiares. Vamos então para mais um ensinamento neste sábado ensolarado, maravilhoso que Deus nos concede, que virá através do livro Socorro e Solução, do José Carlos de Luca, que venham as palavras de Emmanuel, que nos diz: auxilia aos outros, tanto quanto puderes. Cada pessoa que hoje te encontra, talvez seja amanhã, a chave de que necessita para a solução de numerosos problemas. Olha que coisa maravilhosa, hein, pessoal? Eu vou repetir. Quem falou isso aqui foi Emmanuel. Olha o que ele nos diz. Auxilia aos outros, tanto quanto puderes. Cada pessoa que hoje te encontra, talvez seja amanhã, a chave de que necessitas para a solução de numerosos problemas. Pois é, pessoal, nós não sabemos, né? Por isso que a nossa doutrina ela é muito explícita com relação a esse caso. Nós estamos aqui na Terra para marcar a presença. Onde quer que nós estejamos, vamos marcar nossas impressões, deixar boas lembranças. Lá no centro, essa semana, a gente estava falando sobre isso. Se eventualmente um de nós ficar internado no hospital, quantas pessoas vão orar por nós? Aí é que está. Por isso é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Se amanhã ou depois acontecer de eu ficar internado vários dias no hospital, quantas pessoas estarão orando por mim, desejando a minha felicidade? Quando eu desencarnar, quantas pessoas estarão orando por mim, me desejando bem, tendo boas recordações da minha presença? Quantas? A quantidade é importante. Por isso que nós estamos aqui na Terra, para marcar a nossa presença, não é? Se na época que nós estudávamos, na adolescência, a gente tem que ter deixado nessa época uma boa impressão. Uma boa impressão. Não é? Nas empresas que a gente trabalhou, enfim, nos locais que a gente passou, quando as pessoas se recordarem de nós, nós temos que ter deixado uma boa impressão. As pessoas têm que falar bem da gente. Onde quer que a gente vá, a gente tem que sempre deixar a nossa marca. E a nossa marca tem que ser uma boa impressão. Mas, enfim, diante dessas palavras de Emmanuel, que o autor aqui, que é o José Carlos de Luca, ele dá o título de Nossas Atitudes Fazem Eco. Nossas atitudes fazem eco, e faz mesmo. Aí ele começa nos dizendo: esta é a história de um empregado de um frigorífico na Noruega. Certo dia, ao término do trabalho, ele foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Todos já haviam saído para suas casas e era impossível que alguém pudesse escutá-lo. Havia quase 5 horas preso, debilitado, com a temperatura insuportável. De repente, a porta se abriu e o vigia entrou na câmara e resgatou o funcionário ainda com vida. Então, veja bem, trabalhava no frigorífico, e lá no frigorífico, né, é tudo abaixo de zero, né? 50 graus abaixo de zero, 20, 30. E ele ficou preso lá. Encerrou o expediente e ele ficou lá. Todos os funcionários foram embora, mas o vigia foi lá e soltou ele. De repente a porta abriu, o vigia entrou na câmara
e conseguiu salvar a vida dele. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia por que ele foi abrir a porta da câmara, se isto não fazia parte de sua rotina de trabalho. E aí o vigia explicou o seguinte: eu trabalho nesta empresa há 35 anos. Centenas de empregados entram e saem daqui todos os dias. Ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao ir embora para casa no final da tarde. Hoje pela manhã, ele me disse mais uma vez bom dia, logo que chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter lhe acontecido algo pela demora. Por isso eu procurei por ele. Todos os funcionários já tinham saído. Quando lemos essa história, aí o autor fala, quando a gente lê essa história, depois de nos admirarmos com o final feliz, procuremos nos colocar para saber se seríamos resgatados pelo vigia se acaso fôssemos o empregado do frigorífico. Então, se eu e você fosse o empregado do frigorífico, um desses funcionários, será que o vigia teria ido atrás de nós? Será que ao chegarmos no trabalho, a gente cumprimenta os faxineiros, os zeladores, a gente cumprimenta os vigias, os porteiros? Ao sair, nós fazemos a mesma coisa? Sorrimos para eles? Ou será que a gente entra já com tudo para ir trabalhar e nem dá muita importância? Aí é que está. Fica aí para a nossa reflexão. Será que o vigia nos procuraria? Ou será que morreríamos congelados? Aí é que está, pessoal. Nós temos que ter amizade com todo mundo. Entendeu? Nós que, por certo, estamos precisando de algum tipo de socorro espiritual, devemos nos perguntar quantas pessoas seriam capazes de nos socorrer pelo bem que fazemos a elas. Quantas pessoas seriam capazes de nos socorrer pelo bem que a gente faz a elas? A gente trabalha numa empresa, por exemplo, que tem vários funcionários. Quanto bem a gente já fez para os funcionários? Aí é que está. Aí ele fala, muitas vezes eu me pergunto quantas pessoas estão orando por mim. Quantas pessoas estão orando por mim? Quantas pessoas estão orando por você? Quantas? Né? Quantas estão me enviando pensamento bom? Quantas pessoas estão enviando para você pensamento bom neste exato momento? Ou quando elas lembram de você? Ou será que as pessoas lembram da gente com indiferença? De maneira fria? Não é? É importante a gente saber isso. Nesse exato momento, em qualquer lugar, nossos familiares que moram no interior, em outros estados, né? Ou em outros bairros, nesse exato momento, se uma dessas pessoas lembra da gente, será que essas pessoas estão desejando o bem para a gente? Será que elas estão transmitindo para nós pensamentos de gratidão por termos nos relacionado bem com elas? Deixamos uma boa impressão com elas? Tá vendo? Por isso que ele fala, muitas vezes eu me pergunto quantas pessoas estão orando por mim. Quantas estão orando por mim? Quantas estão me enviando um pensamento bom? Quantas estariam dispostas a me ajudar na hora da minha dor? Digamos que eu esteja passando por uma dor. Quantas pessoas estariam dispostas a me ajudar? Gostaria que você se fizesse essas mesmas perguntas. Porque raramente nos lembramos de que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Isso nós não podemos esquecer, pessoal. Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Ora,
Se a pessoa faz o bem, se ela deixa uma boa impressão onde quer que ela passe, ela ficará receptiva à ajuda de Deus, de Jesus. Porque com essa atitude a pessoa está se ajudando. Porque na nossa vida, a nossa vida ela se resume em ônus e bônus, pessoal. Nós nunca podemos esquecer isso. Nossa vida se resume em ônus e bônus. Em poupança, em crédito. Nós temos que ter crédito na lei de Deus. Aquele que não tiver crédito, infelizmente, não. Porque quem nos ajuda somos nós. Ou seja, quem resolve nossos problemas somos nós. Deus apenas nos ajuda quando vê que nós estamos nos ajudando. Seria a mesma coisa de uma pessoa que é viciada em droga. Ora, mas se ela não quer ser ajudada, como é que Deus pode obrigá-la a parar com o vício? Deus não pode obrigar ninguém a fazer isso. Se a pessoa não quer ser feliz, Deus pode obrigar a pessoa a ser feliz? Se a pessoa não quer fazer o bem, Deus pode obrigar a pessoa a fazer o bem? Tudo depende do meu querer. Eu tenho que estar receptivo. Eu tenho que pedir a ajuda de Deus fazendo o bem. Por isso que em outra parte Jesus fala, reconcilia-te com o teu próximo, depois vem a mim. Então, quando eu me reconcilio com o meu próximo, quando eu faço as pazes com o meu próximo, mesmo que ele tenha me prejudicado, ou vice-versa, então eu tenho que me acertar com ele para depois fazer jus a falar com Jesus, a pedir para Jesus, a rogar a Jesus que me tire daquela situação, ou algum parente meu. Ora, mas se eu não faço jus, como é que eu posso pedir? Aí, não é fácil não. Se não tivermos semeado bem no coração dos outros, como querer que o bem que não foi plantado possa nascer em nosso caminho? Nós não colhemos o que plantamos? Nós não semeamos, nós colhemos o que semeamos? Não é? Como é que a gente pode colher melancia se a gente plantou maçã? Não tem jeito. Eu vou repetir o que ele falou. Se não tivermos semeado o bem no coração dos outros, como querer que o bem que não plantamos possa nascer em nosso caminho? Não tem condição. Pior do que não ter alguém orando por nós, é ter alguém nos odiando pelo mal que fizemos. Aí que eu quero ver. Aí que é problema. Já pensamos nas energias negativas que essas pessoas podem estar nos enviando e que chegam a nos prejudicar seriamente? A verdade de que precisamos nos convencer é que nossas ações, sejam elas boas ou mais, elas geram reações equivalentes, que sempre retornam para nós mesmos. Tudo que vai e volta. É a lei de ação e reação. É como o eco que faz repetir a nossa voz. Todas as nossas ações fazem eco no universo. Pois é. Desde pequeno, eu ouvia nos centros espíritas que frequentava o comentário de que para se obter uma graça era preciso ter merecimento. Essa ideia de merecimento me intrigava, mas dissipei minhas dúvidas quando li este versículo do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, 2 pontos. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que fez. Está vendo? E o que estamos fazendo de bom? Que mérito temos adquirido perante as leis divinas? Jesus ainda falou, é dando que se recebe. Jesus falou a cada um segundo suas obras. Quais são as minhas obras? Cadê a minha obra? A cada um segundo suas obras. Reconheça o verdadeiro cristão pelas suas obras. Cadê a obra? Temos que ter obra. Que mérito temos adquirido perante as leis divinas?
O mérito que cada um nos alcança é fruto do esforço de nosso próprio aprimoramento e do bem que plantamos no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Por isso vale a pena pensar nessas perguntas do irmão José, que diz o seguinte: uma espécie de questionário que nos possibilita avaliar os próprios méritos. Agora vamos para um questionário que nos possibilita avaliar nossos próprios méritos. 2 pontos. O que tens feito para transformar em obras a tua fé? É um questionário que nós estamos fazendo. Esse questionário é para mim e para você. O primeiro item que nós temos que responder é esse: o que nós temos feito para transformar a minha fé? O que eu tenho feito para transformar a minha fé? Sua consciência que vai responder. Vou repetir. O que tens feito para transformar em obra a tua fé? Está vendo? Todos nós sabemos que temos que ter obra. Mas o que a gente tem feito para transformar em obra a minha fé? Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Ou será que eu estou dentro de casa, preso, sem ir para lugar nenhum? Segunda pergunta. Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas, o que você tem feito para melhorar o seu relacionamento com as pessoas? O que você tem feito? O que nós temos feito? Terceira pergunta. Para facilitar a solução de teus... O que você tem feito para facilitar a solução dos teus problemas? O que você tem feito para facilitar a solução dos seus problemas? Sua consciência que vai responder. A quarta pergunta: o que você tem feito para diminuir a distância que se fez entre você e os teus familiares? O que você tem feito para se reconciliar com o seu familiar? O que você tem feito para se dar bem com ele, mesmo que ele não queira se dar bem com você? O que você tem feito? Está fazendo cobrança? É isso? Ah, se ele melhorar, eu melhoro. Se ele ficar calmo, eu fico. Se ele ficar bom, eu fico também. Se ele ficar ruim, eu fico ruim também. Aí revide, né? Outra pergunta: o que você tem feito para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixa? Então, o que você tem feito no seu ambiente de trabalho, não é? O que você tem feito para se aprimorar mais no seu trabalho, ficar mais produtivo no trabalho, não é? E menos suscetível à queixa, para parar de fazer queixa. Sexta pergunta: o que você tem feito para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? O que você tem feito, não é? Para te revelares tão frágil diante das dificuldades? Por que nós estamos tão fracos diante das dificuldades? Quando nós estamos passando por sérias dificuldades, já ficou evidenciado por isso que nós estamos apresentando uma vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade. Não é? Porque quando nós estamos invulneráveis, evidentemente que nós, mesmo assim, seremos visitados pelas dores. Mas, quando se está invulnerável, a gente não sente o peso dessa carga. Aí é que está. O que você tem feito para conquistar a maior simpatia dos que convivem contigo? Nono, o que você tem feito para não te melindrares com tanta frequência? Por que nós somos tão melindrosos? Por que por qualquer coisa a gente se ofende, se melindra? O melindre é uma ramificação do orgulho. Quando alguém me ofende, quando alguém me distrata, quando alguém me humilha ou me prejudica e eu me sinto ofendido, ao ponto de ir às vias de fato, já ficou evidenciado por essa razão que eu tenho melindre. E o melindre tem a sua origem no orgulho. Então, isso significa que eu tenho uma patologia tão grave ou mais grave do que aquele que me prejudicou. Só isso. E o melindre é horrível. Aí, para terminar, ele fala: se não formos tão bem nessa avaliação espiritual, o que é de se esperar?
Saibamos que estas está em nossas mãos a possibilidade de aumentar os nossos méritos, lançando no universo a força das nossas atitudes. É só deixar o orgulho de lado. Vamos ao trabalho, mãos à obra. Então ficou esse questionário aí, muito maravilhoso, não é? A palavra, através dessas palavras de Emmanuel, né? Do começo do ensinamento, que ele fala que auxilia os outros, tanto quanto puderes. Cada pessoa que hoje te encontra, talvez seja amanhã a chave de que necessitas para a solução dos teus problemas. Tá vendo? Então nós estamos nessa terra para marcar a presença. Não pensemos duas vezes antes de fazermos o bem, antes de procurarmos alguém para ajudar. Então ficou aí para a nossa reflexão, esse ensinamento maravilhoso. Um bom final de semana para todos.